Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos pintar hoje uma aula aqui, uma composição que eu fiz, que é um bule de cobre, uma tigelinha de cerejas e uma goiaba. Então eu tô começando aqui pela cereja, colocando o vermelho tomate e o clareador, fazendo toda essa base, tá? Eu já posso emendar tudo, as frutinhas, não tem problema algum. Posso fazer assim, ó. A gente já faz o trabalho e muito mais rápido. É claro que se você se sentir mais seguro fazendo uma a uma, sem problema algum, tá? Pode fazer uma a uma no seu ritmo, do seu jeito. É porque aqui eu não vou perder o desenho, eu tô vendo as divisões entre elas, porque eu uso clareador, porque a tinta fica mais suave e dessa forma dá super certo. Trocando por um pincel um pouco menor, eu vou pegar aqui o vinho e a gente vai separar as frutinhas, criando esse efeito de sombra e volume. Então a gente sempre escurece mais aquelas que estão por baixo e as que estão mais escondidinhas, tá? Deixando em tons mais claros as que estão mais em evidência. No caso, essa, né? Que tá por cima. Sempre que precisar, dar uma limpada no pincel para tirar o excesso de tinta, se tiver ficando, né? Se você perceber que tá muita tinta, difícil trabalhar. E olha só como a gente já tem bem separadinha todas as frutinhas. No cantinho do pincel eu vou criar essa profundidade aqui, onde é o furinho dela, de onde sai o cabinho. Colocando um pouquinho de sombra, no caso, não na beirada, mas mais do ladinho aqui. Eu preciso dessas beiradas dessa vez clarinha para poder destacar das outras. Vinho. Escurecendo bem aqui os cantinhos. Vou pegar o meu pincel de contorno para acentuar bem a divisão aqui, esses detalhes que é bem pequeno. Eu posso usar esse pincel aqui que é bem pequenininho e vai me ajudar na precisão aqui do detalhe. Certo? Agora eu vou pegar o vermelho fluorescente, eu uso bem pouco esses tons fluorescentes, mas às vezes eu acabo, para dar um toquezinho assim, vez ou outra, usando com moderação, eu acabo colocando, tá?
No caso, a cereja, ela é de um vermelho bem vibrante, então dá pra gente usar um pouco dele aqui que fica bom. Sempre nas áreas exposta à luz, tá? A nossa luz, ela vem da direita para a esquerda, então eu tô acentuando essa cor aqui, que é mais vibrante e mais clara, que já dá um efeito de luz. Tô pegando aqui um pincel um pouco menor ainda, o branco, sujando um pouquinho meu pincel no vermelho, a gente vai criar aqui luz. Uma pinceladinha delicadinha, um pouco abaixo desse furinho, e você vem trazendo ele esfumando. Sempre que você colocar esse ponto de luz e você dá uma esfumada, vai suavizando esse branco, para depois a gente colocar aquela luz mais intensa, que é um reflexo mesmo da fruta, que é bem brilhante, né? Olha só. Mais no centro. E ainda assim a gente dá uma melhoradinha nessa marca muito demarcada, né? Meio repetitivo aqui, mas às vezes a gente não tem palavras aqui na hora para descrever aquilo que a gente quer falar, né? Olha só. Então é importante que a gente observe bem a questão da posição que elas estão. As que estão bem escondidinhas, elas sempre vão ser mais escuras, como no caso essa que eu não coloquei nenhuma luz nela, essa aqui tá bem lá pro fundo, então eu usei bastante vinho nela. Então são esses detalhes que a gente tem que observar e que fazem muita diferença no efeito da pintura como um todo. Bastante sombra. Olha só. Agora a gente vai usar o verde oliva para fazer os cabinhos dela. Verde oliva, clareador. Dou uma diluída, uma misturadinha. E a gente vem aqui dentro. E você pode abrir um pouco mais a grossura do cabo aqui dentro, olha. E aqui também você pode fazer aquele término do cabinho.
Peguei aqui agora um pouco do branco e vou dar uma iluminada do lado, tá? Cuidado para o branco não ficar muito puro. Então, a gente vai graduando ele aqui até ele ficar num tom agradável. Certo? Agora eu vou pegar as cores da tigela pra gente trabalhar. O branco junto com o clareador meio a meio, tá? Então, a gente vai fazer aqui uma misturinha. E vamos preencher ela toda. Pincel maior, para ir mais rápido. Cuidado aí com a qualidade da base, que a gente tá sempre falando aqui, sempre lembrando. Eu acabo ficando até chata com isso, né? Mas é que é importante mesmo, pessoal. A base bem feita, bem fechadinha, é o alicerce de uma pintura bem feita. É a estrutura, digamos assim, de uma forma grosseira. Nem sei porque eu usei esse exemplo, foi porque me veio à mente agora. Com o sépia, a gente vai escurecer um pouco a profundidade, parte interna da tigela. Eu já tinha deixado metade pronta, né? Que é para adiantar aqui o nosso vídeo. Tô pegando agora um pouquinho do cinza, demarcando aqui o fundo aqui, esse detalhe da tigela. Um pouquinho do azul turquesa. A gente vai fazer um fundo aqui, um tom de cor. E esfumar ele um pouquinho para baixo. Meu pincel tá levemente sujo de verde, o que também não tem problema nenhum, tá? Eu até gosto dessas surpresas no meio do caminho, de pincel um pouquinho sujo de um tom ou do outro, porque eu acho que dá um toque todo especial na pintura quando fica meio misturado. Então, sem susto. Com o mesmo azul, dessa vez puro, eu tô criando uma bordazinha aqui, acentuando um pouco mais. Às vezes não funciona, né, muito bem, que a gente gostaria de mostrar aqui. Tô trocando pincel para marcar mais fácil. Olha só
Agora deu certo. Acrescentei um pouquinho do azul marinho junto aqui, tá? Pra marcar mais fácil essa bordinha. E agora com azul marinho, bem pouquinho, você vai pegar no seu pincel bastante clareador e o mínimo do mínimo de azul marinho. E criar aqui essas folhinhas, né? Essa pintura de porcelana. Olha como é fácil, são pinceladinhas. Elas têm que ser bem transparente mesmo, tá? Pra ficar delicado, lembrando bem mesmo a pintura e o detalhe da porcelana. E os detalhes são coisas que a gente vai elaborando devagar. Então, a gente observa onde teria que ser um pouco mais escuro, aonde ficaria melhor um pouco mais do cinza ou do sépia. E a gente vai agregando valor ao nosso trabalho. Tô pegando agora aqui o branco, um pincel bem menor, número 0, mas da série aqui do chato mesmo. Eu acho que eu não vou conseguir fazer com ele, vou ter que usar um pincel de contorno. Então, vamos lá para o pincel de contorno. A parte de cima aqui a gente tem que fazer bem fininha mesmo. Enquanto a gente vai trabalhando esses detalhes, já dá uma secadinha aqui no fundo da tigela, para a gente conseguir depois colocar a luz, os brilhos. São detalhes, pessoal, que a gente vai retocando no decorrer do trabalho. A gente vê ali, depois que seca, onde precisa dar um retoquezinho, reforçar alguma cor. Isso é de praxe, viu? Geralmente, uma coisinha ou outra a gente tem que dar uma melhorada. Porque o tecido chupa a tinta e dá às vezes uma sumida ali na cor, né? Principalmente no meu caso, que eu uso tinta bem diluída com bastante clareador e vez ou outra também estou usando aquarela silk, então acaba assim dando uma desbotada em alguma coisa e a gente tem que retocar, mas isso faz parte para quem gosta de pintura mais suave, mais delicadinha. Esse é o caminho mesmo.
bem pouquinho cinza. Vou dar uma escurecida aqui no lado da sombra. Tô pegando o mínimo de marfim e vou usar um pouquinho aqui desse lado para dar um tomzinho levemente amarelado aqui na peça. Consertando de novo isso aqui que tá um pouco torto. Às vezes o pincel acaba escorregando da mão e a gente perde aqui o controle das coisas. Essa luz aqui, provavelmente depois do meu trabalho aqui bem sequinho, eu vou precisar retocar alguma coisa, certo? Mas não é nada assim muito diferente, não. É só mesmo para dar um realce nas luzes que eu tô colocando aqui agora, olha só. Inclusive, passando ela bem suave em cima do desenho aqui da peça. Então, esses brilhos aqui, a gente acaba retocando um pouquinho depois, tá? Mas a ideia da tigela é essa aqui. E a gente se vê daqui a pouco no próximo vídeo, trabalhando a peça de cobre. Bom, até mais!